Na sequência, eu convido o vereador líder de governo, vereador Marco Antônio, para seu pronunciamento de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, eu gostaria hoje, com uma agenda positiva, comunicar a nossa alegria com a assinatura junto ao Badesc de 20 milhões referentes ao empréstimo juro zero. São várias obras aguardadas pela comunidade, são 21 obras de recuperação de pontes, como, por exemplo, da Via Expressa, da próxima Choperia Expresso, que é a ponte Desembargador Pedro Silva, recuperação da ponte do Anel Viário Norte, José Ferreira da Silva, ponte de concreto armado da Rua Vignes Ardes, construção da ponte de concreto da Rua Emílio Vermut, implantação do trevo, do entroncamento da Rua das Missões com Antônio Raio, enfim, rotatórias, recuperação e pavimentação, é uma lista de 21 obras que serão executadas a partir de agora. Então, é isso que nós temos que fazer. Eu, como líder do governo, quero trazer aqui, a cada dia, e trarei também, na próxima sessão, outras obras que já estão em andamento, irei também nominá-las. Então, eu quero cumprimentar o prefeito Napoleão Bernardes, o presidente do Badesc, João Paulo, e ao governador do Estado, que com o Badesc Juro Zero, realmente, não só para Blumenau, mas tenho certeza, está atendendo Santa Catarina. Gostaria também de dizer ao nobre e querido vereador agora me faltou, deixa eu pensar. Eu queria falar uma questão que hoje me trouxe a essa tribuna, que é a questão do SAMAI. O vereador Jefferson Fortes colocou que o prefeito Napoleão Bernardes imputou à população de Blumenau a culpa pela falta d'água. Vereador Jefferson, Vossa Excelência é uma pessoa inteligente, seria a mesma coisa que eu imputasse a presidente Dilma pelo apagão em 11 estados, por exemplo. Há uma questão crônica da falta de água de forma sazonal no nosso país. O que nós estamos fazendo é pedir à população que faça, vereador Jefferson, como tantas outras cidades têm feito, eu trouxe aqui o clipping, que pede que a população economize água no sentido de prevenir, não só em Santa Catarina, em São Paulo e outras regiões, Rio Grande do Sul, que a falta de água é uma questão crônica. E se não houver também uma colaboração da população no sentido de preservar esse bem tão importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade e para o ser humano, certamente em algum momento isso irá acontecer. E dizer também que quando se diz que nós estamos tentando imputar isso a coisas passadas, quero deixar bem claro que nós jamais fecharemos os nossos olhos aos problemas que a nossa cidade tem. Então, quando se coloca que o governo Napoleão não está preocupado com a questão do abastecimento, nós não vamos olhar para trás, não vamos responder ao passado, o que foi, foi, o que passou, passou. O que nós estamos fazendo é olhar para o futuro. E em menos de um ano de governo, completado agora, iniciado em 2014, o SAMAI prevê 35 milhões de investimento nos próximos meses. 8 milhões já estão sendo investidos em 25 quilômetros de nova rede adutora. Nas próximas semanas será assinado o financiamento de 24 milhões para reservação e captação de água, com 7 grandes reservatórios. E o SAMAI está fazendo investimento próprio, numa verba de 3 milhões de reais, mais ou menos, para aumentar a capacidade da ETA 2. Hoje a ETA 2 ela tem a condição de captar 850 litros por segundo. E com esse novo projeto, ela passará a 1.200 litros por segundo. Com isso, é óbvio que nós não vamos resolver o problema de água da noite para o dia. Mas o SAMAI pretende investir, ao longo desses 3 anos, perto de 50 milhões para minimizar e, se possível, acabar com o problema da falta de água que a nossa população tem vivido. Então, eu quero deixar bem claro que nós entendemos, enquanto governo,
que os problemas existem. Mas se nós não tivermos a capacidade de enfrentá-los e aceitar que isso existe e que nós temos que, em conjunto, essa Câmara aqui deu a demonstração que o Badesc Juro Zero só ocorreu porque os vereadores assinaram, aprovaram a lei que permitiu que hoje fosse assinado este convênio. Então, eu acho que essa questão está sendo tratada de forma correta, está sendo tratada de forma franca, e toda vida que um vereador tiver, em qualquer momento, alguma dúvida, alguma questão que precise de uma resposta do governo, pode me procurar, sem problema nenhum. E acho que essa questão da água é uma questão que diz respeito a todos nós, vereador Jefferson. Diz respeito a todos nós, enquanto parlamentares, enquanto governo. E a nossa ação aqui é no sentido de que a gente promova e mostre para a população que a sua parte também tem que ser feita. Que, no caso, seria tentar diminuir, não diminuir o consumo, mas evitar o desperdício. E quanto à questão que se coloca do IPTU, da questão do recadastramento, eu acho que o prefeito Napoleão, ele fez um convite aos vereadores para que tivessem lá no Salão Nobre, junto aos técnicos do planejamento, junto com a Fazenda, no sentido de colocar e esclarecer dúvidas. Mas eu acredito que se isso é uma coisa tão importante, vereador Mário, nós podemos, e eu vou conversar com o Alexandre Gever, de repente repetir essa mesma explanação que foi feita lá no Salão Nobre, aqui na Câmara de Vereadores. Eu não vejo problema nenhum. Não há o que esconder, não há com que se preocupar em relação ao que foi feito. E quero dizer, como tenho dito, se houve erros, se porventura houve erros, tem que haver a correção. A APREV está aberta durante todo esse período de fevereiro até março, no sentido de que aquele contribuinte que entende que seu IPTU não corresponde à realidade, ele tem todo o direito de ir lá e fazer a sua reclamação e fazer a sua reavaliação. Em a parte, vereador Adriano Pereira, depois o vereador Mário Hildebrand. Lembrar os vereadores, 30 segundos para seus apartes, depois mais 1 minuto e meio para o vereador Marcos concluir. Marco Antônio, melhor. Vereador Marco, acho importante a vinda desses recursos, com certeza. É mais que obrigação, né, de um prefeito que deixou a cidade, como deixou João Paulo Kleinubin, né, buscar ajudar o seu companheiro de continuidade de governo, mas, acima de tudo, lembrar que um vereador que falou que é um presente não é um empréstimo, embora sem juro, nós, todo mundo, vamos ter que pagar. Mas gostaria de pedir a Vossa Excelência que este governo tome cuidado, porque o ex-líder do governo nesta casa, Ivanato, já sofreu com isso. Anunciou uma série de obras do Badesc com início imediato no ano passado e até hoje nós não vimos. A exemplo da Armambarto e todas as outras. Tomara que essas não aconteçam da mesma forma. Vereador Marco Antônio, líder do governo, quero parabenizá-lo pela disposição clara e objetiva do governo de esclarecer a questão do IPTU, buscando trazer para essa casa o secretário Alexandre Gevaeri e também a equipe técnica para dar explicações das alterações efetivas que aconteceram, para que a população em essa casa possa ter melhores esclarecimentos, melhores condições de ter informações. Parabéns pela sua fala, pela colocação e pela disponibilidade do governo. Eu quero concluir dizendo, até pedindo desculpas por algumas falhas em função de... Mas, enfim, eu quero dizer ao vereador Adriano Pereira que jamais eu subirei nesta tribuna para falar de qualquer obra que já não esteja garantida. Isso é um compromisso que o prefeito Napoleão Bernardes tem com a cidade. Jamais, repito, subirei nesta tribuna para falar de qualquer obra que não tenha os recursos garantidos. Como disse, volto a repetir, o líder do governo tem a função de fazer nesta casa a interface do Poder Legislativo independente, fiscalizador, e até muitas vezes que nos envia, através de requerimentos, projeto de lei, sugestões e auxílio para o bom governo para que nós possamos fazer o melhor para o Blumenau. Posso lhe garantir e afirmar, se dessa tribuna eu emitir qualquer tipo de pronunciamento relativo à obra, o senhor pode ter certeza, porque ela está garantida. Como farei na próxima terça-feira, de inúmeras outras obras que estarão em andamento na cidade de Blumenau. Então, o senhor pode ficar tranquilo que o governo Napoleão é um governo que olha para frente, que fala a verdade, que pensa na cidade, que aceita as críticas construtivas, as recebe com
com muita tranquilidade, como tem que ser a democracia republicana. Faz parte da oposição criticar, faz parte do governo governar.